Sabe quando tu termina o dia com aquela sensação de nossa, hoje foi produtivo pra cacete? Fazia muito tempo que eu não terminava um dia assim e ontem foi um desses dias. Eu percebi que eu estava tentando seguir muito papinho de coach no sentido de trabalhar enquanto eles dormem ou sempre dá para trabalhar mais, e eu estava percebendo que isso estava mais me fazendo mal do que realmente me ajudando. Então, depois de ter reencontrado um livro que eu li há uns 3 anos, chamado Hiperfoco, do Chris Bay, que eu encontrei na minha estante parado, mofando, pegando poeira, eu reli ele e agora eu estou colocando em prática as coisas que eu estou aprendendo. Então, basicamente, eu vou trazer nesse vídeo o que eu estou aprendendo, alguns conceitos importantes e algumas dicas práticas relacionadas a isso, hiperfoco e produtividade. A primeira dica que eu tenho para trazer é fazer uma lista de tarefas. Por mais óbvio que isso pareça, muitas vezes a gente não faz isso e acaba simplesmente sendo levado pelo que o dia vai nos trazendo. Então tu vai lá, abre um e-mail, vê que tem uma coisa para fazer e aí responde aquele e-mail, ou entra num segundo e-mail depois e acessa um outro site, cai no YouTube, cai no algoritmo. Enfim, fazer uma lista de tarefas é uma das coisas que te dá intenção, e isso é um dos conceitos que eu vou falar depois, que ele traz muito no livro, que é a intenção. Tu colocar intenção em alguma coisa vai te ajudar, vai ajudar a tua mente a entrar num estado de beleza, é isso que eu preciso fazer. E a lista de tarefas é justamente isso, é uma lista de intenções no fim das contas, é uma lista de coisas que tu tem para fazer. Só que além de escrever a lista de tarefas, eu pego então cada tarefinha que eu tenho para fazer, vou lá e escrevo, sei lá, as tarefas que eu vou fazer na semana ou que eu tenho para fazer ao longo dos próximos 2, 3 dias, eu vou anotando elas, mas o principal para mim tem sido destacar, deixa eu pegar aqui, um post-it. Então, beleza, eu tenho aqui minhas tarefas, então vou dar o exemplo aqui da minha tarefa de SEO. Eu tenho que melhorar um monte de coisa de SEO no nosso site da nossa empresa. Ao invés de simplesmente eu deixar essa lista de tarefas aqui na minha frente e eu disser, beleza, eu vou fazer SEO, eu destaco um post-it bem pequenininho e coloco só, deixa eu ver se eu consigo focar, coloco só o tema. Então, por exemplo, aqui é SEO Influencers, é só o que eu tenho para fazer. Eu coloco isso aqui na frente do meu computador, então exatamente embaixo da minha tela, porque aí a cada momento eu vou estar olhando e a minha intenção vai estar 100% focada nisso. Quando eu desviar meu foco para alguma coisa, eu vou acabar olhando para baixo na tela e vou ler ali SEO, putz, beleza, tenho que focar nisso aqui. Então essa aqui é uma dica prática bem simples, mas que realmente, cara, isso aqui tem mudado as coisas para mim. A forma como eu consigo focar numa tarefa tem mudado porque fica um papelzinho lembrando para mim o que eu tenho que focar, o que eu tenho que fazer. O principal problema para mim de ficar só com essa lista na frente, e eu literalmente deixo assim em cima da mesa, então fica tudo em branco, eu não vejo nada, porque se eu fico olhando essa lista de coisas, eu começo a pensar, verdade, eu tenho que entregar isso aqui, nossa, verdade, eu tenho que fazer essa outra coisa, e aí fica 1 milhão de tarefas, 1 milhão de pensamentos mesmo na minha cabeça e eu não consigo focar. Então, eu separo, deixo num único post-it e é esse o meu foco. E essa lista de tarefas é basicamente eu aplicando, é uma forma que eu encontrei de aplicar o conceito de espaço atencional que ele traz no livro. Então, basicamente, espaço atencional é o nosso cérebro, o quanto a gente tem de espaço de atenção que é limitado. Então, por exemplo, a gente consegue muito bem caminhar enquanto a gente está ouvindo um livro, porque o caminhar ocupa por ser um hábito e ser muito fácil de fazer, a gente não precisa pensar nisso, ele ocupa pouca atenção. Então, ao mesmo tempo que eu consigo caminhar, eu consigo ouvir um livro que ocuparia muita atenção. Então, beleza, eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas agora pensa o caso em que eu tenho 2 tarefas muito grandes para fazer, 2 tarefas muito complexas, não necessariamente grandes. Então eu tenho que ler um livro enquanto eu converso com uma pessoa. Pô, quase impossível. Se tu tentar fazer isso, tu simplesmente não vai conseguir. Ou tu vai fazer os 2 errados, ou vai fazer um mal feito. Enfim, não tem como focar em 2 grandes tarefas ao mesmo tempo, porque o nosso espaço atencional é limitado. É como se fosse uma bolinha e ela tem um limite. Beleza. O problema da gente transbordar esse espaço atencional é que se a gente está fazendo 2 coisas que ocupam muito, a gente acaba esquecendo basicamente de tudo que a gente fez. Então, ou mudando muito entre tarefas. Então, deixa eu trazer um caso prático e já trazer na real o outro conceito, que é o conceito de resíduo atencional. Basicamente, o resíduo atencional é quando a gente muda de uma tarefa para outra
e sobra um resquíciozinho no nosso pensamento da tarefa anterior. Então pensa que tu terminou uma tarefa e pula para outra. No fim das contas, na tua cabeça, tu ainda está pensando um pouquinho naquela outra tarefa. Porque o nosso espaço atencional é reduzido, a gente tem esse espaço. Quando a gente troca de tarefa, ela não simplesmente apaga e não simplesmente sai do nosso espaço atencional. É como se ela fosse desaparecendo, digamos assim, aos poucos. Ela não sai tudo de uma vez. Então, beleza, temos esses dois conceitos. Espaço atencional é o quanto a gente consegue focar e resíduo atencional, que é quando a gente troca de uma tarefa para outra, a gente não consegue simplesmente esquecer da tarefa anterior. Ainda fica um resíduo na nossa cabeça. Ou seja, se tu acha que está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo e isso está ótimo, tu está na verdade transicionando entre 15 tarefas no teu espaço atencional, ocupando ele e no fim das contas tu está te esquecendo. Eu duvido que se tu está conversando com o ChatGPT lá, com o Cloud, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu duvido que se tu tiver com 5 chats abertos, conversando com 5 IAs ao mesmo tempo, tu vai saber exatamente o que tu está falando em cada um dos chats a cada momento. É muito difícil, simplesmente o nosso cérebro não é feito dessa forma. Ele não funciona bem fazendo grandes, múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então beleza, como que eu faço para ocupar o meu espaço atencional ao máximo? Não importa, tu não tem que fazer isso. Por quê? Porque simplesmente quando a gente ocupa todo o nosso espaço atencional, a gente não deixa espaço para que a gente consiga voltar a nossa atenção, o nosso foco, para aquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma tarefa muito grande e ela está ocupando todo o meu espaço atencional. Se em algum momento alguma coisa me distrair, eu vou perder minha atenção e aquela coisa vai chamar totalmente minha atenção. Quando eu tenho espaço atencional sobrando, ou seja, eu não estou com tudo ocupado, eu estou só com, sei lá, 80, 90% ocupado, caso aconteça alguma distração, eu consigo usar parte do meu espaço atencional para direcionar meu foco de novo. Então, por exemplo, quando eu tenho o meu papelzinho aqui, e eu estou fazendo uma única tarefa, se algo me distrai, eu vejo o papelzinho rapidinho e já volto, já consigo em poucos segundos perceber que eu perdi a atenção e voltar a minha atenção para a minha tarefa principal. E no fim das contas, uma distração é nada mais do que algo momentâneo que é mais prazeroso do que aquilo que tu está fazendo. Então beleza, eu estou há 30 minutos numa tarefa, vem uma notificação no meu celular. Cara, aquilo ali vai ser mais dopaminérgico para mim, é melhor olhar, dá mais sensação de prazer olhar para aquilo e responder aquela notificação do que ficar na minha tarefa. Se eu tenho espaço atencional sobrando, eu consigo eu consigo perder a atenção, mas voltar a minha atenção rapidamente. E esse é o principal para a gente não ocupar todo o nosso espaço atencional. Então mesmo que tu pense, nossa, mas eu conseguiria ainda fazer mais uma tarefa ao mesmo tempo. Talvez seja melhor tu não fazer essa segunda tarefa ao mesmo tempo, para que sobre um pouco de espaço atencional. Beleza, então tu tá lá no teu dia a dia, tu foi e terminou a primeira tarefa. Tu já deve começar a segunda tarefa logo de cara? Não. Por quê? Porque tem o resíduo atencional que a gente já falou. Esse resíduo atencional tem uma forma que o livro explica de limpar, entre aspas, que é simplesmente dando um break, tirando um tempinho. Então tu termina uma tarefa e ao invés de começar outra e deixar esse resíduo atencional na tarefa que tu acabou de terminar, tu sai, dá uma volta, dá uma caminhada, dá uma respirada, fazer alguma coisa que tu goste, algum prazer teu, e usa isso como uma forma de limpar o teu resíduo. Então uma vez que está limpo, tu tá com a cabeça do zero de novo e agora sim, próxima tarefa. Um caso clássico de quem não sabe esses 3 conceitos e acaba simplesmente vivendo no piloto automático é quem abre um Reels, começa a scrollar, passa horas e a pessoa não sabe o que ela assistiu. Isso é mais comum do que parece. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é espaço atencional, então ela não sabe que o espaço atencional dela está sendo ocupado. No Instagram, cada Reels é como se fosse uma mini tarefa. Então tu vai scrollando Reels, são mini tarefas que o teu cérebro está focando naquele instante e deixando o resíduo atencional o tempo todo. E como cada Reels que tu vai scrollando é um resíduo atencional que vai ficando, rapidamente o teu espaço atencional já vai ser completamente preenchido e tu vai acabar simplesmente não sabendo o que tu assistiu. Então isso é simplesmente a coisa mais comum e mais esperada que aconteça para quem fica scrollando Reels. E acima de tudo, a pessoa não tem intenção nenhuma. Então ali quando a gente fez a nossa lista de tarefas, a gente tinha uma intenção, a gente tinha algumas coisas que a gente queria focar. A pessoa que entra no Reels não tem intenção nenhuma, então não tem intenção, o espaço atencional fica ocupado e fica transbordando. Não tem como isso dar certo. Então, resumindo aqui, as 3 dicas que eu trouxe, que eu estou aplicando, que estão fazendo muita diferença para mim.
Monta uma lista de tarefas. Por quê? Porque aqui a gente vai definir o nosso espaço atencional e a gente vai colocar intenção nas coisas que a gente quer. 2, separa a tarefa que tu vai fazer no momento. Então, intenção total nisso aqui. E tu consegue, tendo só uma tarefa, não ocupar todo o espaço atencional e caso tu perca o foco, tu consegue rapidamente voltar ele para tua tarefa principal. E 3, faz uma pausa entre cada uma das tarefas. Por quê? Porque a gente tem o nosso resíduo atencional entre cada uma das tarefas que a gente vai fazendo. 3 dicas práticas, simples, que eu tô aplicando e tá mudando bastante a minha forma de ser mais produtivo. E não, eu não sou nenhum mestre de produtividade, eu não vim aqui cagar regra pra ninguém, eu só tô trazendo o que tá funcionando pra mim, o que eu tô aplicando, porque eu realmente acredito que a gente não precisa trabalhar mais, a gente precisa trabalhar melhor. Eu acho que essa é a principal diferença e esse é um mito de produtividade que todo mundo vem falando na internet, que parece que a gente é obrigado a sempre trabalhar mais e mais, enquanto na verdade eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que trabalhar melhor. E se tu concorda ou se tu discorda de mim, deixa aqui nos comentários para eu saber, acho que vai ser interessante a gente trocar essa ideia aqui. Valeu!